Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu quero ensinar vocês a trabalhar com web writing. Vamos nessa? Para quem não sabe, web writing é basicamente você fazer um conteúdo, toda a criação de texto focado para o Google. O que isso quer dizer? Você utilizar as tags corretas para melhorar ainda mais a indexação. É um processo relativamente simples que vale a pena vocês conhecerem, beleza? Eu até criei um artigo dentro do meu site aqui, felipeguimarães.com.br, com algumas dicas. Então, qualquer coisa você pode usar os dois como consulta, né? Então, vamos nessa. Só para a gente começar, eu vou criar um post aqui como se eu estivesse escrevendo para vocês, fechado? Um conceito básico sobre web writing é saber utilizar as tags. Eu sei que tem um pouco a ver com programação, mas não se preocupe, não é nada de outro mundo. Geralmente, quando você utiliza alguma plataforma, como, sei lá, eu estou usando, por exemplo, o blog da Shopify, mas já utilizei WordPress, já utilizei Duplo, exato, que é uma outra plataforma, então já usei diversas. Geralmente, para a gente que está escrevendo, digamos que sejam usuários que não tenham conhecimento sobre programação, eles têm essas ferramentinhas aqui, onde você consegue fazer tudo que você conseguiria fazer no código. Se caso você está utilizando alguma outra plataforma, ou até mesmo escrevendo, sei lá, em Markdown, então eu vou te ensinar por aqui como fazer essa escrita da melhor forma possível. Isso realmente vai ajudar vocês no Google, viu? O nosso resultado vem aumentando bastante. Eu vou começar escrevendo pelo código, e aí depois na ferramenta cada um tem a sua, é só entender como ela funciona. Mas vamos nessa então pelo código. Só para vocês entenderem, o H1, que se chama Heading 1, ele é o mais importante da sua página. Como a gente faz para conferir onde está o H1 da nossa página? Isso é um fato bem importante, porque muitas vezes quando você vai fazer escrita, seu site funciona, se comporta de uma forma, então saber como isso trabalha é extremamente importante, tá? Então, ó, todo o ferramenta de site, tipo o Google Chrome, Firefox e por aí vai, ele tem um negócio chamado inspecionar elemento, que é quando você clica com o botão esquerdo do mouse, deixa eu pegar um outro mouse aqui, você clica com o botão esquerdo, onde em cima, por exemplo, da palavra que você quer, e dá um inspect, ele vai te mostrar o que é ali. Vocês estão vendo, ó, H1. Então, o meu site já está configurado de forma correta para que o título dele seja o H1. O que isso quer dizer? Que eu não preciso ficar reescrevendo, porque se tiver dois H1s, o Google vai achar conflitante isso. Beleza? Então, tranquilo. Então, eu não precisaria do H1, mas se eu precisasse escrever um título em H1, seria, sei lá, Olá, teste, por exemplo. E aí, no meu texto, ele ficaria nessa formatação. Ele é o ponto mais importante da sua página. Então, aqui dentro, é interessante que você coloque as palavras-chave mais importantes. Então, por exemplo, Web Writing 2.0. Aprenda a escrever textos para SEO. Quando eu vim no Google, por exemplo, pesquisar Web Writing, SEO, vocês vão ver uma coisa interessante, que é um dos pontos de score do Google. Tirando a parte de ads aqui, vocês podem conferir que, por exemplo, esse é um bom termo para você conseguir ranquear, porque não é um termo que as pessoas trabalham bastante, tá vendo? Ó, é que meu Google também está em inglês, né? Mas a pesquisa também que eu fiz foi em inglês, então não deveria ter problema. Então, provavelmente, você tendo um title legal, com aquelas palavras-chave que você quer ranquear, uma URL boa, né? URL importante, uma description boa sobre web writing, tá vendo? Ó, que fica até em negrito, e um conteúdo escrito de forma legal, o Google vai entender que sua página está falando sobre um bom conteúdo, utilizando as palavras-chave que a pessoa está buscando,
e aí fazer esse retorno com o melhor ranqueamento possível. Então, esse title é uma boa maneira de conseguir ranquear. Um segundo ponto que eu acho interessante sempre colocar é um H6. E, novamente, isso tudo geralmente tem nas plataformas de vocês, ok? Mas o H6 seria como se fosse um subtítulo. Então você vai falar um pouco sobre o que é um resumo breve do seu post, por exemplo. Então, sei lá, teste sobre web writing. A partir daí, você começa seus parágrafos. Geralmente, todo mundo que escreve nem sabe que existe isso, mas a tag de parágrafo é nada mais que um barra P. E aí dentro você começa a escrever sobre o que você quer fazer. Você está escrevendo e tudo mais. Quando você for usar uma palavra-chave, algum ponto importante, é interessante que você use o bold. O bold é um negrito. Então, o negrito nada mais do que é para dar relevância às palavras-chave que você está usando. Então, um exemplo. Isso vai fazer com que o Google comece a entender que o assunto que você está tratando na sua página é sobre web writing e sobre SEO. Um outro ponto também, um outro fator relevante, é a utilização de links. Então, por exemplo, se você trabalhar dessa forma com links, sei lá, descubra mais sobre SEO. E aí você colocar o link, que é a tag A, essas tags elas estão todas documentadas lá naquele artigo, viu, gente? Então, vamos lá, criar um barra SEO, por exemplo. O Google vai começar a entender que você está propondo uma navegação no seu site e ele vai te dar uma recomendação melhor por isso. É super interessante. E aí você vai escrevendo o seu artigo, pontuando palavra-chave, colocando o link e por aí vai. Só em utilizar esse conteúdo de forma correta, você começa a ranquear melhor os seus posts e mostrar melhor o seu resultado dentro da sua empresa. Um fato bem importante que eu nem coloquei aqui ainda é na hora de inserir uma imagem, por exemplo. Sei lá, vamos pegar o web writing. Esse imagem alt text, geralmente o pessoal coloca qualquer coisa, mas coloca sobre o que é o que aquela imagem está falando. Isso porque tem uma questão de acessibilidade. Então, pessoas que não enxergam, então é no texto, sabem sobre o que essa imagem está tratando. Então, coloca lá, web writing, SEO, imagem. Pronto, é uma definição sobre a imagem. O Google vai considerar isso também, vai ver que você está preparado para isso e vai te ranquear melhor, ok? Um outro ponto importante que é bom a gente falar, só para a gente finalizar o vídeo com chave de ouro e uma chave de ovo, não, hein? Chave de ouro. E uma dica importante é sobre o Google Trends. Então, só entrar aqui. O Google Trends você consegue pegar algumas definições de palavras-chave que são bem ranqueadas no próprio Google. Então, por exemplo, web writing. Aí é muito legal que ele vai te dando várias referências. É uma baita dica isso daqui, viu? Então ele te fala onde é mais visto, né? Onde as pessoas pesquisam, quais são as palavras-chave relativas. É interessante você fazer essa pesquisa para colocar essas palavras dentro do seu texto, em negrito, igual eu te ensinei. E o mais legal de tudo é que você consegue procurar, por exemplo, por região. Então, vamos pegar, sei lá, no Brasil, nos últimos 12 meses, qual a procura? São Paulo, os tópicos que as pessoas buscam e não tem nenhuma pesquisa. Tipo, é um termo que as pessoas usam bem pouco. Mas é interessante você fazer essa pesquisa antes de escrever seus textos. Fechado, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conteúdo realmente não muito falado, mas que tem extremamente relevância para você que trabalha com isso e quer fazer com que o seu tráfego aumente na internet, ok? Agradeço muito pelo seu tempo. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa um joinha aí, vai me ajudar bastante a manter esse canal. Obrigado.